A vitória do Internacional sobre o Juventude no último sábado no estádio Beira-Rio deixou algumas coisas evidentes do time de Roger Machado. Primeiro, que Fernando é essencial para o sistema defensivo colorado, que contou também com Alexandro Bernabei jogando 100% da partida e mostrando que o robozão do futebol mundial é o argentino da lateral esquerda colorada. Uma consolidação cada vez maior, zagueiro Vitor Gabriel, e aos poucos o Inter vai se soltando e apostando na força do grupo para o início desta temporada. Fora do campo, o condicionamento de arbitragem por parte de ex-dirigentes gremistas, influenciadores e alguns absurdos que a gente ouve na imprensa. A direção do Inter promete que esse ano não vai facilitar. E José Olavo Bisol vai a público para defender o Internacional e principalmente a tentativa de condicionamento de arbitragem do lado gremista. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá no Beira-Rio, no CT Parque Gigante da Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o nosso Colorado tu vai encontrar nos conteúdos aqui desse canal, por isso que eu sempre te peço, te inscreve no canal, do lado tem um sininho, marca todas, porque daí os conteúdos que eu coloco aqui, seja vídeos, seja enquetes ali na comunidade, um bate-papo que a gente possa ter ao longo do dia, aparecem no teu celular. O teu like, o teu compartilhamento também é importantíssimo. Então, dá essa força aí, já faz agora, neste exato minuto. Vai no joinha ali e dá aquele joinha para o que a gente vai falar do Internacional aqui. Lembrando que kto.bet.br é a melhor banca de apostas do Brasil e ela está te esperando. Seja no link no comentário fixado ou aqui na descrição, ou até mesmo se tu está assistindo pela televisão, coloca o teu celular nesse QR Code que está na tela aqui que tu vai ser direcionado para kto.bet.br, um site para maiores de 18 anos e que sempre vale lembrar, né? Brinca com responsabilidade e com moderação. O jogo de ontem, o jogo de sábado, me pareceu um pouco truncado no início, né? Porque o Juventude botou ali duas linhas de 4, um bloco bem considerável para o Internacional não conseguir invadir a defesa do time de Caxias, mas ao mesmo tempo mostrou um Inter mais solto, um Inter apostando um pouco mais no toque de bola, ainda não tão veloz, né? A gente percebe os jogadores ainda com a perna mais puxada, com aquele arranque ainda prejudicado. O Alan Patrick, a gente vê que ainda não está o mago, né, de 2023, de 2024. O Wesley tentando das suas, o Wanderson ainda, né, também desembocado, tentando entender o lado direito da linha de 3, né, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, em cima do que o Roger também falou na coletiva, mas eu acho que tem pontos positivíssimos para a gente pegar e trazer aqui para o debate, como por exemplo o Vitor Gabriel, este menino que eu já tinha gravado conteúdos para vocês aqui, dizendo que o Roger gostava muito dele. E o Roger pediu para a direção contratá-lo em definitivo. O Inter acabou conseguindo que o contrato de empréstimo fosse prorrogado junto ao Sport, porque o Inter liberou o Johan e aí os caras foram lá e continuaram, né, ampliaram o contrato dele, que ia até agora o final do Campeonato Gaúcho. Daí, então, o Inter segue com a opção de compra dos $500 mil, mas tem o jogador agora para pegar, de repente, toda a temporada 2025 para mostrar que pode ser uma alternativa para o técnico Roger Machado e sim, né, ser contratado em definitivo. Ele falou na coletiva, depois de uma entrevista na Zona Mista, que está muito satisfeito com aquilo que faz, com aquilo que tem trabalhado. Ele trabalha nos treinos e no campo da mesma forma, gosta de chegar ao ataque, já fez seu gol no jogo contra o Guarani lá em Bagé e agora no jogo contra o Juventude foi presença constante na área, né? Então gosta também de chegar e se aventurar aí com a impulsão que tem, com a força que tem. Ele
ele deve ter ali seus 1,80 e poucos, tá? Quase 1,90, porque ele é muito da mesma altura que eu. Eu tenho 1,86. Eu confesso que agora eu não lembro de cabeça qual é a altura dele. Então ele aproveita também a impulsão que tem e tudo mais. O Fernando, ele organizou a defesa do Inter. E aí aqui fica, talvez, a grande questão para o ano do Roger Machado, porque já se falou abertamente que o Fernando ele vai conseguir jogar assim, 40 jogos na temporada. Ele não vai conseguir fazer um quarto e domingo o tempo todo, por conta da idade, por conta do quanto ele se entrega, pela movimentação que ele tem no campo e tudo mais. Mas a verdade e até foi a minha pergunta para o Roger na coletiva, do quanto o Fernando contribuiu para que a defesa não precisasse se expor tanto e tomar as bolas nas costas que aconteceram diante do México e diante do Guarani. E o Roger disse que sim, tem a ver com o Fernando, porque o Fernando ele consegue, não só pela bola que ele tem, mas ele consegue organizar a linha defensiva atrás, conversando com os atletas, e os atletas aí da defesa não precisam subir tanto. E aí com isso ficam mais na questão da última linha, né, do último terço, do terço defensivo, mas o Fernando organiza tudo lá, com o Thiago Maia e também, claro, né, com a linha de 3 meias ali, que também contribuem bastante para o sistema defensivo, ou para dar o primeiro combate. E aí, a gente também tem um cara chamado Alexandre Bernabei, né, que o próprio Roger também, eu já tinha trazido essa informação para vocês, que ele só poderia jogar 60 minutos de jogo, tá? O Alexandre Bernabei. Só que acontece que no intervalo ele disse, cara, eu tô bem, não precisa me tirar. E não tiraram. E não tiraram mesmo. Então ele jogou mais, cara, deve ter jogado uns 100 minutos tranquilamente, porque tem os 90 normais, mais ainda os minutos de acréscimo, né? E tava depois dando entrevista, inclusive, na zona mista, dizendo que foi o melhor que ele poderia ter feito, assinar com o Inter, em definitivo, e que agora ele planeja fazer um baita 2025 para chegar à seleção da Argentina, né? Mas agora, claro, né, tudo vai depender da minutagem. O Roger deixou muito claro que a minutagem dos atletas vão ser definitivas agora para as escalações. Como, por exemplo, o Vitão vem jogando todos. Vitor Gabriel também. Talvez o Rogel precise ganhar uma rodagem. Talvez um desses vai sentar um pouco. O Bernabei possivelmente não vai jogar na terça-feira, que o jogo é no Estádio do Vale, não é no sintético do Passo da Areia, mas também, né, vem de um período em que ele não fez uma pré-temporada, fez a pré-temporada dele, né, mas não a do Paulo Paixão. Então o Fernando também talvez não vai ganhar uma carga muito alta. O Inter vai rodar jogadores. Isso é muito claro, está muito claro na palavra do técnico Roger Machado. O Inter hoje, que é o líder do grupo B, né, com 4 pontos. Claro que tem ainda os jogos da rodada para definir, mas foi importantíssimo marcar os 3 pontos. Porque senão o Caxias podia, daqui a pouco, vencendo o Grêmio hoje, podia se isolar e abrir de 5 ou 4 pontos de diferença se o Inter não tivesse feito os 3. Acho que falar de Alan Patrick, falar de Wesley, falar de Wanderson, Borré fazendo 2 gols maravilhosos, né, para confiança e para cada vez mais se soltar, é meio que chovendo molhado. Mas eu gostei muito do Vitinho, tá? Gostei muito do jogador Vitinho. O Wesley acaba depois indo para a direita, o Vitinho fica na esquerda. A gente percebe também que o Ronaldo, na cabeça do Roger, é o substituto do Fernando e o Iago Noal é o substituto do Alan Patrick. Ou seja, talvez o Iago não vai jogar aberto como jogou o Gabriel Carvalho em determinados momentos quando o Roger tentou deixar o menino como os titulares. Agora a questão que a gente precisa conversar é o condicionamento da arbitragem e alguns absurdos que a gente vem vendo agora desde ontem, né, a partir do pênalti marcado em cima do Rafael Borré, em que é um pênalti claro, um pênalti em que o jogador do Juventude ele empurra o Rafael Borré, a imagem não tem como mentir, o próprio Rafael Klein quando foi pro VAR, marcou, né? Tem o contato de camisa? Pode ter o contato de camisa, mas isso é absolutamente normal no futebol. O que não é normal no futebol é o cara empurrar o atleta e ainda mais dentro da área, né? O jogador de Juventude foi burro, começa por aí, tá? Mas a questão é a seguinte, daí a gente vê o Antônio Brum, tá aí, ó, por exemplo,
né, em um tweet tentando condicionar a arbitragem em cima de favorecimento ao Internacional por parte do VAR, que em 2 rodadas já teve 2 pênaltis dados pelo VAR para o Inter, né? Aquele ocorrido em Bagé, que também aconteceu. O jogador do Guarani ele chuta a perna do Wesley, né? E depois a gente vê outros absurdos, né? Tem influencers do Grêmio, tem pessoas que têm microfone pesado, né? César Cidade Dias, o Careca de Saber, né? Que é o Leonardo. Enfim, e sem contar, sem contar a coluna do Diori Vasconcelos, né? Dizendo que não deveria ter sido marcado o pênalti, né? E aí a gente percebe o condicionamento da arbitragem quando o VAR é questionado, né? Quando a Federação Gaúcha de Futebol ela bota o VAR em todos os jogos justamente para haver a isonomia do campeonato, a isonomia do torneio. E aí não dá, né, meu, pra gente pegar e levar a sério pessoas que querem questionar o VAR. Porque em um determinado momento o VAR vai ser importante pro Grêmio também. O VAR vai ser importante pro Juventude, vai ser importante pro Caxias, vai ser importante para todos os times do Campeonato Gaúcho. E por isso que ele existe em todas as partidas e não só as partidas finais. Tá? O vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol, foi também às redes, vocês estão vendo aqui, né, ele dizendo que a importância do VAR ela é para todos, né, em vez de questionar o seu uso, deveria, né, as pessoas, tanto da imprensa quanto até ex-dirigentes, no caso do Antônio Brum, né, pegar e valorizar esse recurso tecnológico que vem ajudado muito aí os jogos como um todo a serem justos, né? E no bastidor o Inter deixa muito claro que não vai aceitar condicionamento, seja da imprensa, seja de dirigente, de ex-dirigente, mas que o Inter vai sim, né? Também botar a boca no trombone e ir aos microfones para que as coisas continuem justas no Campeonato Brasileiro. Na verdade, no Campeonato Gaúcho. Gente, se chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Um forte abraço, bom domingo para todo mundo e bora lá, que sempre tem muito para falar do nosso Internacional por aqui. Tchau!